Fala galera, o meu nome é Matheus, eu espero que vocês estejam todos bem e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre antenas. Só que antes da gente começar eu já queria pedir o seu like para você se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com todos os seus amigos. A gente já falou um pouco sobre radiofrequência e comunicações wireless no nosso vídeo de número 23, que eu vou deixar aqui no card para você dar uma conferida. A ideia do vídeo de hoje é a gente estender um pouco mais sobre comunicações sem fio. E eu acho que o primeiro tema, que é um tema bastante importante que a gente pode começar a tratar, é sobre antenas. E por isso, no vídeo de hoje, você vai aprender um pouco sobre o que são antenas, o uso de frequência em antenas, o que são diagramas de radiação, o que é ganho em antenas e tipos de antenas. Então, as antenas, galera, basicamente são elementos radiantes. Isso significa que elas radiam ou lançam energia eletromagnética pelo ar. De mesmo modo que elas também podem receber ou podem apenas captar essas energias eletromagnéticas. Essas energias eletromagnéticas que eu tanto falo aqui são as ondas eletromagnéticas que são lançadas ou recebidas por essas antenas. Como boa parte dos equipamentos de radiofrequência, as antenas também são definidas ou especificadas pela frequência. Devido a um comprimento de onda ser diferente a cada frequência que a gente está trabalhando, as antenas elas também são projetadas para um melhor uso em uma determinada frequência específica. Por exemplo, é muito comum em roteadores dual band, ou seja, APs que a gente tem nas nossas casas ou escritórios, eles trabalharem numa frequência de 2,4 ou 5 GHz. E também possuírem pelo menos duas antenas, uma para 2,4 GB e uma para 5 GB. Você poderia adquirir uma antena que consiga operar tanto na frequência de 2,4 GB e 5 GB. Entretanto, essa antena ela não iria trabalhar de forma tão otimizada quanto uma antena em específica para 2,4 GB e outra para apenas 5 GB. Isso porque toda antena ela é definida como uma frequência de operação. A frequência de operação é a frequência definida em projeto, que é a frequência na qual a antena irá apresentar o maior ganho de sinal de RF em relação a outras frequências que passariam fora dessa frequência de operação que foi definida pelo projetista dessa antena. Apenas um exemplo para ficar um pouquinho mais claro. Uma das principais funções da antena é fornecer um ganho de sinal eletromagnético. No exemplo aqui do lado, a gente tem uma antena na qual a gente vai colocar um sinal de entrada nessa antena. Esse sinal é uma onda eletromagnética. Perceba que na saída dessa antena, ou seja, após essa onda passar pela antena, o sinal de saída ele tem uma amplitude maior em relação ao sinal de entrada. Ou seja, a gente tem um ganho, um aumento de amplitude de sinal em comparação ao que a gente tem na entrada dessa antena. Isso é apenas um exemplo, galera. Se a gente tem essa amplitude desse sinal de entrada de 1 watt e essa antena oferece um ganho de 2 vezes o sinal de entrada, é esperado que o sinal de saída dessa antena seja de 2 watts, porque essa antena fornece um ganho de 2 vezes o sinal de entrada. E é nesse ponto que a gente entende por que é importante a gente sempre trabalhar na frequência especificada da antena. Porque vamos imaginar o seguinte, se essa antena que a gente está usando aqui do lado, ela é uma antena de 2,4 GHz, onde a sua frequência é definida em 2,4. Se a gente transmitir um sinal aqui de 5 GB, por exemplo, que estamos fora da frequência de ressonância, essa antena não irá fornecer o total de ganho que ela forneceria quando a gente estivesse colocando um sinal de 2,4 aqui. Isso ocorre porque a gente está operando nessa frequência, que indica tecnicamente que essa antena vai ser apenas uma carga puramente resistiva, onde a gente vai fazer o casamento de impedância do circuito da antena com o do cabo e o circuito de transmissão e teríamos a máxima transferência de potência que essa antena poderá fornecer. Eu não vou entrar matematicamente nesses detalhes, mas se vocês tiverem alguma dúvida, eu posso recomendar algumas referências aqui
para vocês estudarem um pouco melhor sobre essa questão de cargas puramente resistíveis e casamentos de impedância. Ou se não, fazer um vídeo mais para frente caso vocês tenham interesse. Então bora lá! Agora que a gente tem uma noção um pouco maior sobre as antenas, você pode se perguntar, tá, beleza, mas como que eu defino qual que vai ser a melhor antena para eu utilizar no meu projeto? Primeiro, a gente precisa entender um conceito que se chama diagrama de radiação. O diagrama de radiação ele é especificado pelo fabricante da antena, ou seja, pelo cara que projetou aquela antena, e ele determina como essa antena irá propagar as ondas eletromagnéticas pelo ar. O diagrama de radiação ele é definido em dois planos, o azimute e o de elevação. O azimute ele é o plano lateral, o plano horizontal de propagação dessa antena. E o plano de elevação é o plano vertical, é como essa antena irá propagar no sentido vertical. A gente tem uma imagem aqui do lado que mostra, por exemplo, uma antena omnidirecional. Essa antena omnidirecional ela é utilizada pela grande maioria dos access points que a gente encontra nas nossas casas, nos escritórios e nas empresas. Como você pode notar, no plano de azimute ou no plano horizontal, a Omni ela procura se propagar de forma igual em todas as direções desse plano de azimute. Já no plano de elevação dessa antena em específico, perceba que ela cria meio que um lóbulo de um lado e um lóbulo de outro, de forma que você possa imaginar aí, fazendo um raciocínio mental, de como que ficaria essa imagem em 3D. Você também pode procurar no Google como que é uma imagem de propagação de uma omnidirecional em 3D. Para ficar um pouquinho mais realista, eu vou trazer um outro exemplo de um access point aqui pra gente. É o access point da Aruba 303, que é muito utilizado em escritórios e em meios corporativos. E você pode notar que o diagrama de azimute e o diagrama de elevação dele, ele mostra em 2,4 GB e 5 GHz. Perceba que no plano horizontal, no azimute, tanto em 2,4 quanto em 5 GHz, a omnidirecional ou o AP, o Aruba 303, ele também procura propagar as ondas eletromagnéticas de forma igual em todas as direções aí do círculo dele. Em 5 GB você vê que essa ondulação ela ocorre, mas o que a antena procura é sempre manter por igual essa propagação em forma de círculo. Já no plano vertical, ao contrário da última antena que a gente mostrou, ela também procura se propagar a onda eletromagnética de forma igual em todos os pontos, e não criando dois lóbulos como a antena que a gente mostrou anteriormente. Então, a Aruba, esse access point da Aruba, ela só dá um pouquinho maior de intensidade aqui embaixo, se você notar aqui no diagrama, indicando também que você vai ter um pouco maior de intensidade aqui embaixo, se você medir o sinal aqui, do que o diagrama aqui em cima, onde ela tem, você pode olhar ali que o nível de sinal está um pouco menor em relação aos níveis aqui de baixo. Em volta desse círculo, percebe que são os ângulos, né? Então, se você tem uma antena aqui, então é o ângulo que você está em referência da antena, tá? Se você tiver alguma dúvida, analisar esse diagrama de radiação, você pode colocar aqui embaixo nos comentários que a gente tenta comentar um pouco melhor sobre isso. Mas se você parar com um pouquinho de calma e analisar o diagrama de radiação e fazer um paralelo com o raciocínio mental, você vai ver que não é tão difícil de entender ele. E ele é essencial para a gente poder visualizar ou ter uma noção de como a nossa antena, a antena que a gente vai escolher para o nosso projeto, ela vai propagar as ondas eletromagnéticas. E se essa forma de propagação atende às nossas necessidades. A gente já tinha mencionado sobre isso antes, mas é bom a gente voltar nesse assunto porque é um conceito importante de você entender no momento de definir a antena do seu projeto, que é o ganho dessa antena. O ganho das antenas ele é considerado um ganho passivo e ele é medido em dBi.
DBI porque faz referência ao ganho que a antena projetada tem em relação à antena isotrópica. Uma antena isotrópica é uma antena ideal de propagação igual em todas as direções, seja ela azimuth quanto elevação, e ela possui ganho zero. Essa antena, obviamente não existe, mas ela serve como modelo ou ponto de referência para definir qual é o ganho que vai ser da antena projetada. Por esse motivo, é muito comum os fabricantes definirem o ganho das suas antenas em dBi, pois é o ganho daquela antena projetada em relação à antena isotrópica ideal e de ganho zero. Então, se a gente tem uma antena que tem o ganho de 3 dBi, isso indica que ela irradia 2 vezes mais do que uma antena isotrópica. Ou, em outras palavras, se a gente pegar uma antena de 3 dBi, isso indica que, se a gente colocar um sinal, uma onda eletromagnética na entrada, o sinal de saída vai ser 2 vezes maior do que a gente colocasse numa antena isotrópica. Então, esse 3 dB indica um sinal 2 vezes maior em relação ao sinal de entrada. Isso envolve um pouco de conversão logarítmica, mas se você quiser eu posso fazer essa definição matemática em algum outro vídeo. E por fim a gente vai falar dos tipos de antenas. A gente já mencionou algumas antenas aqui, como a omnidirecional, que é dos access points, mas existem outros e talvez diversos tipos de antenas que a gente nem conhece o nome, que às vezes ganha o nome de só menos do cara que projetou aquela antena específica. Mas existem algumas antenas que são muito comuns de utilizar no mercado, que é a Omni, que a gente já falou aqui, as antenas PETs, as antenas IAG, as antenas LOGs, as parabólicas, que também com certeza acho que você já ouviu falar desse tipo de antena, as antenas grid, que é mais para a galera de provedor de internet, e uma pancada de tipos de antena que existe por aí, que a gente nunca ouviu falar. As antenas PETs, elas são consideradas antenas semidirecionais e elas são bastante utilizadas em projetos de wireless outdoor ou ambientes externos, no quais é necessário definir uma área a ser coberta pela propagação dessa antena. Por exemplo, os ISPs ou operadoras de celulares, eles têm aquelas torres que ficam no meio das cidades ou em altos de morro. E se você reparar lá, vocês vão ver que tem geralmente 3 ou 4 antenas ali fazendo tipo um 360 graus. Se você olhar, quando tiver 3 antenas, por exemplo, é porque provavelmente aquela antena ela tem uma angulação de propagação de 120 graus. Então, se a gente fizer uma conta aí, cada antena de 120 graus, se a gente tem 3 antenas, a gente consegue cobrir uma área de 360, né? Então você pode utilizar uma antena PET ou uma antena setorial, por exemplo, para poder cobrir esses 360 graus que você tem através de uma torre. Existem também outros tipos de antenas, como a parabólica. As antenas parabólicas, elas são muito utilizadas por links ponto a ponto. Se você tem uma torre aqui, que é um ponto A, outra torre aqui no ponto B, é muito comum de utilizar antenas parabólicas para fechar esse link entre esses dois pontos. Quem trabalhou em provedor de internet, não agora, é claro, mas há muito tempo atrás, talvez uns 10, 15 anos atrás, trabalhou com esse tipo de antena que a gente chama de grid, né? Que é aquela antena totalmente vazada. O pessoal que trabalhou com provedor a rádio, provavelmente você conhece esse tipo de antena. Então elas são muito utilizadas para manter esses links ponta a ponta. É claro que a antena grid não mais, né? A antena de grade não é mais utilizada, mas as parabólicas ainda hoje são muito utilizadas. Isso porque, se a gente até analisar o diagrama de radiação de uma antena parabólica, eu trouxe o exemplo aqui de uma ubiquiti power beam. Lógico que você não vai usar uma ubiquiti dessa para fazer um enlace ponta a ponto de 20, 30 quilômetros, mas é só para você ter uma ideia de como é o diagrama de radiação de uma antena parabólica.
E você pode ver aqui, ó, que tanto no plano de azimuth, no horizontal, quanto no plano de elevação, a antena parabólica, ela foca o sinal de RF em um ponto em específico. Ela é bem, vamos dizer assim, diretiva, ela é altamente diretiva. Então a diretividade dessa antena, ela é bem pequenininha ali, porque ela tende a focar o sinal de RF num ponto só, para que esse sinal de RF sempre alcance o maior quilometragem possível, o maior ponto possível. Diferente das antenas omnis ou antenas semidirecionais, no quais o sinal de RF é espalhado ao longo dessa antena, porém ela cobre uma região maior e não chega tão longe quanto uma antena altamente diretiva. Bom, galera, o que eu tinha para passar no vídeo de hoje é apenas isso. Era apenas um pequeno brief sobre tipos de antena, mas se você gostou, curta, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, coloca aqui embaixo algum comentário que eu deixei passar, alguma coisa que eu expliquei de forma errada, e é nóis!